Você tem ideia quantas histórias você já catalogou? Olha, publicadas, eu já publiquei 500. 500! São três volumes do livro que eu fiz até agora. Os dois primeiros, cada um tinha 200 histórias, o último tem 100, porque eu resolvi contar as histórias com mais detalhes, e aí não queria fazer uma bíblia, então diminui a quantidade de histórias. Então eu publiquei 500, mas eu tenho, como eu falei, eu sou um colecionador, né? Seguramente mais outras 500 que eu posso escrever e Você transformar. tem praticamente umas 1000 catalogadas. E, Ricardo, o mais impressionante é que todo dia, e não é força de expressão, todo dia eu coleto pelo menos mais uma história. Todo dia. Em potencial para virar uma história, porque é todo dia. Porque não é só, sem você fala, não é só um acidente, é um acidente instigante. Não, e tem tudo. Às vezes tem histórias curiosas apenas, ou divertidas, tem de tudo. Né? Tem até divertida? Tem. Ou era para ser trágica que virou cômica? Tem alguma coisa nesse sentido? Não, tem histórias que são divertidas. Tem histórias bacanas, muito legais. Por exemplo, vamos catalogar uma assim. Você consegue lembrar uma que era para ser trágica e virou divertida? Teve um fato que aconteceu no início do século XIX. Caramba, início do século XIX, 1800 e alguma coisinha. Isso. Documentada. Que um barco naufragou. Na verdade, ele encalhou numa ilha, uma ilha deserta, né, na costa da Indonésia, e não teve morte. Todo mundo desembarcou, mas era uma ilha que não tinha habitantes, então eles ficaram lá na ilha. E eles tinham recurso, porque o navio só encalhou, então eles foram tirando coisas do navio, tinha um alimento, tinha água, tinha tudo. E eles ficaram lá. E formou uma comunidade. Não houve morte, só que eles ficaram lá. Foram dados como perdidos, mas na verdade estavam vivos, só que estavam na ilha. E eles passaram tanto tempo na ilha bem, que quando finalmente foram achados, nem todos quiseram ir embora. Fala, não, vou ficar aqui. Tá bom, vou ficar aqui. Tipo, sei lá, tem água de coco, tem peixe. Eu não quero mais voltar para a civilização. Quero ficar aqui porque Exatamente. Aqui é o meu lugar. Exatamente. Criaram uma sociedade alternativa. Claro que as histórias divertidas e tudo infelizmente, são a minoria. A maioria das histórias envolvendo o mar, elas envolvem algum tipo de drama. Que o ambiente em si é lindo, o mar é maravilhoso, mas ele é um tanto dramático, né? Porque é um deserto de água, né? É um deserto de água. Um deserto de água. Então, inclusive que você tem sede e não pode tomar aquela água. E a última coisa que você deve fazer é beber aquela água, inclusive, porque ela desidrata ainda mais o organismo. Porque ela tem muito sal. No primeiro momento ela dá uma saciedade, depois não. Houve já pessoas que garantem que sobreviveram tomando pequenas, minúsculas doses de água do mar, mas talvez seja meio é uma teoria controversa. Né? Porque, assim, pelo que eu lembro, por exemplo, como tem sal, e para você diluir aquele sal, você vai precisar de mais água pura, sem sal, então você já está com sede. Sede não é só a questão sede, estou com sede, beber água. Sede no sentido de hidratar o seu organismo, hidratar as células e tudo mais. Se você tem um meio mais concentrado, eu lembro que o meu professor de química falou assim, é uma brincadeira, mas ele fala assim, o mais concentrado chupa. O que é o mais concentrado chupa? Ele suga o líquido que você tem no organismo. O ambiente mais concentrado, ou seja, a solução mais concentrada, ela chupa. Exatamente. Ou seja, se eu tenho a célula, ela já está precisando de líquido. E chega um líquido com mais concentração, ela vai sugar aquilo que ainda resta. E se eu não me engano, acho que um copo de água, depois o pessoal pode dar uma pesquisada aí, mas é tipo assim, sei lá, você precisa de 3, 4, 5 copos. Então, se você tomar um copo de água com sal, você vai precisar de mais 5 para diluir aquele sal. Exatamente. Ou seja, para a concentração diminuir e você conseguir hidratar. Porque aquela água que você está tomando não está hidratando, ela vai retirar mais água ainda do organismo. Exatamente. E a pessoa desidratada, o agravante, na medida em que a desidratação vai aumentando, ela perde a capacidade, inclusive, de raciocínio.
O organismo vai shrinkando, vai encolhendo. Então, é muito severa a questão da hidratação no mar. E você tem outro fator, por exemplo, no mar não tem sombra, só se o tempo estiver nublado. Não tem árvore para você se proteger. Então, se você estiver exposto ao elemento, ao sol, você desidrata ainda mais. Mais ainda. Pelo suor. Pelo né? suor. Você fora as queimaduras, né? Fora as queimaduras. Você tem o vento, né? O vento mascara a desidratação. Você acha que está fresquinho, na verdade você está perdendo líquido, né? É um ambiente muito, muito severo para o organismo humano, né? Nós não somos peixes, né? Mas então ele exige muito respeito. Eu sempre falo isso do mar. Não é para ter medo do mar, é para ter respeito. O mar é grande, é poderoso, é muito mais forte do que a gente, né? Tem que ter respeito. Não desafia que você vai perder. Né? E aí você falou lá no início... É a mesma coisa você cair numa correnteza, você tentar nadar contra a correnteza, você vai morrer. Você vai morrer, vai gastar energia e vai morrer. Exatamente. Melhor você ir com ela e tentar sair em outro lugar, né? Do que tentar ir contra. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.